Olá, boa tarde pessoal. Vamos começar mais uma semana debatendo diversos assuntos juntos. Bom, quem abre essa segunda-feira comigo é o advogado Vanderlei de Mello. Doutor, uma boa tarde, é sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, Natália. Mais uma semana, né? E hoje com o São Pedro dando uma forcinha lá fora, né? Chuva que Deus dando. Mas eu quero logo de início mandar um abraço para o doutor Elvio. Doutor Elvio, que faz uns dias já que eu não vejo. E hoje ele está de volta na cidade. Quarta-feira eu vou estar aqui com você, doutor Elvio. Um abraço. E para a Fabi Camilo, lá na Rádio Progresso, em Bandeira do Sul, mandar um abraço para você, que está acompanhando nosso programa lá. Fabi, um abraço para você e todos os bandeiras sulenses. Então, mandando um abraço para o meu querido amigo Elvio, é sempre um prazer também recebê-lo aqui no programa. Mandar um abraço para a Fabi Camilo, para o pessoal de Bandeira do Sul, para o pessoal de Alfenas que nos assiste sempre, praticamente todos os dias, o canal da TV Poços, né? O sinal da TV Poços chegando lá. Queria mandar um abraço também para o Jair Marciano, meu amigo no Facebook, amigo na vida real. Então, um abração para o seu Jair que nos assiste e quero convidar a todos para nos acompanharem, além, né, dos canais que você já conhece, né, pela TV, mas pela página do Facebook da TV Poços você pode acompanhar o programa facebook.com/tvpocos, dá sua curtida lá na página também e ajude a gente a debater os assuntos, né, do programa de hoje. Então vou trazer para o pessoal de casa e também para o pessoal da internet o que nós vamos falar. Você vai conhecer agora a iniciativa de um juiz da cidade que visa envolver os jovens com a comunidade através de um projeto para geração de energia. É pedalando que os detentos do presídio de Santa Rita do Sapucaí conseguem gerar energia elétrica para 34 lâmpadas daquela cidade. Esse projeto foi implantado pelo juiz José Henrique Malman, em março de 2012. Por lá, os detentos que participam desse projeto têm como benefício a redução da pena e participam apenas aqueles que estão quase próximos da liberdade e aqueles com boa conduta. Agora o juiz está trabalhando em Poços, na Vara da Infância e da Juventude, e resolveu trazer o projeto para a cidade. Aqui ele vai ser executado pelos alunos da Escola Municipal Sérgio de Freitas Pacheco. Tirando o enfoque da punição e retribuição, que é o que é feito na execução da pena, e tentando dar um enfoque educativo, né? Que as crianças aprendam a dar valor à energia, né? A gente sabe que se você levar seu filho numa festa, ele vai ficar pedindo dinheiro o tempo todo. Se você der um dinheirinho para ele, ele não vai gastar e vai voltar para casa com dinheiro. Ou seja, ele se torna responsável por aquilo. E assim eu acredito que seja com a energia. E para os alunos entenderem como funciona o projeto, eles participaram de um bate-papo via Skype com os detentos de Santa Rita do Sapucaí. Achei muito interessante, porque a gente perguntou para eles se eles tinham algum benefício físico, eles disseram que sim. Então dá para ajudar aqui também na escola, né? Estão passando o bastão para que esse projeto possa se multiplicar. Eu tenho certeza que eles estão muito felizes lá e nós vamos manter esse tipo de contato, eles vão trocando experiência, porque a gente sabe que o projeto novo, você constrói um projeto a partir de erros, né? Como eles já têm muita experiência, nós vamos tentar evitar os erros que eles praticaram até chegar à situação que o projeto lá está hoje. A ideia do projeto é que, pedalando, os alunos de educação física possam gerar energia elétrica, que deve chegar a um ponto de ônibus próximo à escola. Agora nós estamos com o projeto, já está começando a criar corpo o projeto. A partir da semana que vem nós já vamos ter um ponto de ônibus iluminado pela geração de energia e nós vamos transformar esse ponto de ônibus em um ponto pedagógico. Nós vamos colocar livros para as pessoas que estiverem ali lerem, nós vamos ver se a gente consegue colocar poesias toda semana, um pensamento para semana. Nós vamos transformar o ponto de ônibus num lugar bem abandonado, estava bem abandonado, e num lugar agradável, para que as pessoas, quando estiverem esperando o ônibus, possam ter também ler ou refletir sobre algumas coisas. A Júlia é uma das alunas que está empolgada com o projeto. Além de fazer algo que gosta, também vai poder contribuir com a comunidade. Uma atividade muito diferente, que a gente também, para a gente passar o tempo às vezes, né? É diferente a gente pedalar. É muito bom pedalar ali, porque você pode ajudar também a escola, e se você pedala, aí é uma atividade muito diferente.
Então tá bom, gostaria que você participasse com a gente. Você viu na reportagem que alunos de uma escola municipal aqui de Poços de Caldas, né, os alunos vão gerar energia elétrica para um ponto de ônibus utilizando uma bicicleta. O projeto foi implantado primeiramente no presídio de Santa Rita do Sapucaí em março de 2012 pelo juiz José Henrique Malman, que agora está aqui em Poços na Vara da Infância e da Juventude, e ele decidiu trazer a ideia para o município. E aí eu gostaria de saber de você aí de casa, de você que nos acompanha pela internet, o que você acha dessa iniciativa de envolver os jovens com a comunidade. Você pode dar a sua opinião pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais, facebook.com/pontodevistatv ou facebook.com, né, /tvpocos, onde nós estamos ao vivo transmitindo o programa. Então, gostaria de contar com a participação de todos. Um grande projeto, né, doutora? A gente tem que começar dizendo que são duas perspectivas diferentes. O projeto, primeiramente, ele foi realizado em Santa Rita do Sapucaí com o objetivo de ressocialização dos presos e também de diminuição da pena. Quando o juiz foi transferido aqui para Poços de Caldas, ele quis implantar esse mesmo projeto, mas agora com um foco diferente, que é fazer com que os jovens tenham alguma ligação com a comunidade. A gente sempre vê, em alguns momentos, né, doutor, jovens praticando atos de vandalismo dentro da escola, em pontos de ônibus e em diversas situações. Mas quando a gente faz com que esses jovens se sintam parte de todo esse contexto, se sintam parte da própria comunidade, você vê que essas ações diminuem. Então, é uma ideia super interessante que vai trazer diversos benefícios para os alunos que pedalam, né, que são alunos da educação física. Então, eles vão fazer uma atividade física interessante. A comunidade, ela ganha porque você vai ter um local mais iluminado, e quando você tem uma iluminação bacana, o senhor pode dizer, como advogado criminalista, que você espanta pessoas que querem fazer coisas erradas. Locais bem iluminados, eles espantam essas pessoas. Enfim, nós temos diversos tipos de benefícios para a comunidade, para a escola e para a cidade de uma maneira geral. Acredito que nós precisamos de mais projetos que incentivem essa participação do jovem junto à comunidade. Natália, de início, eu quero mandar um abraço para o Dr. José Henrique Malman, esse brilhante juiz de direito, um homem inteligentíssimo, e ele, chegando a Poços de Caldas, a sua fama, sua boa fama, chegou primeiro. Sabíamos do projeto dele em Santa Rita, estamos torcendo para que ele consiga implantar também no presídio de Poços de Caldas. E aqui eu abro um parênteses, Natália, para dizer que eu fui visitar um cliente meu que se encontra preso no presídio de Poços de Caldas, e ele me contou que toda segunda-feira os presos da cadeia pública acompanham o nosso programa lá do presídio. Então, a eles que, enquanto aí cumprem sua pena e tentam voltar à sociedade, tenho certeza vão conseguir, eu agradeço a grande audiência do nosso programa. Nós tivemos só uma pessoa que perguntou, doutor, que pegou, assistindo o programa, pegou o bonde andando, ela disse, sobre gerar energia para quê? Na verdade, então, são jovens de uma escola aqui da cidade, que através, né, de uma bicicleta que foi implementada pelo DME, e eles geram energia para um ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus, né, ele acaba sendo mais iluminado, e ali vai ser montado também uma mini biblioteca, um espaço para que os alunos possam ler e que possam trocar poesias. Enfim, um projeto super legal. Então, são duas vertentes diferentes. Aquele que foi realizado lá em Santa Rita do Sapucaí, né, com os presos, e esse que é realizado aqui em Poços de Caldas. Mas eu também perguntei para o doutor se haveria a possibilidade da gente implementar esse projeto com meninos em situação de conflito com a lei. Ele falou que essa é uma ideia, mas ele prefere ir caminhando com o projeto devagar para que dê tudo certo. Se essa ideia der certo dentro da escola, ele disse que pode pensar nessa questão dos jovens em conflito com a lei. Dr. Malman, inclusive, eu comuniquei com ele hoje pelo Facebook e ele já me respondeu. Ele, inclusive, é um dos convidados do meu programa, vai estrear dia 4, daqui vamos falar sobre isso, mas ele vai estar aqui na TV Poços, gravando comigo. E Dr. Malman, como eu disse, ele é uma pessoa que está à frente do seu tempo. Ele vai estar acompanhando isso pessoalmente e, claro, vamos torcer para que seja implantado também com os presos da cadeia pública. Nós temos presos de bom comportamento. Porque você sabe, Natália, que às vezes a pessoa comete um delito, ele vai
paga a sua pena, ele retorna à sociedade, e retornando à sociedade ele vai ter uma nova vida, porque ele merece uma oportunidade, todos merecem. Então, vamos torcer para que implante também com os preços atuais. Agora, sobre a biblioteca aí, às vezes a pessoa está no ponto de ônibus, não consegue ver o seu celular, por exemplo, que está escuro. E a pessoa quer lá bem iluminado, para ele poder ler um livro enquanto aguarda o ônibus. Então, a ideia é maravilhosa. O Dr. Malmo está de parabéns, o Poder Judiciário está de parabéns, o Departamento de Energia Elétrica de Poços de Caldas está de parabéns e os alunos da escola também, que façam isso aí dar certo. Eu vou torcer para dar certo, porque como advogado e como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu quero que esse projeto chegue nos presos de Poços de Caldas também. Achei interessante, algo que foi citado na reportagem também, doutor, foi um momento em que os alunos tiveram uma aproximação com os presos de Santa Rita do Sapucaí, foi uma interação via internet, em que os meninos perguntavam para os presidiários como foi esse projeto, como foi desenvolvido lá, quais foram os benefícios que eles tiveram, e eu acredito que isso é muito interessante, porque é um jovem tendo esse contato com essa pessoa e você dá o sentimento, muitas vezes, para o preso que está lá, olha, eu estou ensinando alguma coisa para esse jovem, algo de positivo. Eu acredito que isso contribui muito nesse processo de ressocialização, porque a partir do momento que a gente tem que colocar em mente o seguinte, essa pessoa ela vai voltar para a sociedade em algum momento, seja daqui 2 anos, 3, 4, 5, mas ela vai voltar. E aí a gente precisa pensar o que nós queremos. Nós queremos uma pessoa extremamente revoltada, que nós sabemos que hoje os presídios do nosso país são os presídios em piores condições, um dos piores, em piores condições do mundo, e a gente vai inclusive trazer uma reportagem sobre isso no segundo bloco, e você acaba trazendo pessoas ainda mais revoltadas para a sociedade. Então, o que eu quero? Eu quero pessoas que estejam ressocializadas, que tenham oportunidades, ou eu quero pessoas cada vez mais revoltadas, que de alguma maneira vão voltar a cometer crimes? Então, fica essa reflexão. Muitas pessoas falam, mas ficar pensando em projeto para preso, isso é perda de tempo. Não, eu penso que é o contrário. Quando você ressocializa, você traz de alguma maneira pontos positivos para você, para a comunidade onde você mora, para a sua cidade. Natália, você falou bem a respeito do retorno do preso à sociedade. Eu sou advogado há 40 anos, Natália. É difícil abordar um assunto relacionado ao preso que eu não conheça. Para você ter uma ideia, certa feita eu fui em delegacia e pedi ao delegado da época que eu queria passar 30 minutos dentro de uma cela. Falei, o senhor vai fechar essa cela, eu vou ficar aqui dentro 30 minutos. Eu pedi, e eu fiquei 30 minutos dentro de uma cela. Aqueles 30 minutos não passam, Natália, não passam. Aqueles 30 minutos parece que são 30 horas. Então eu senti na pele que é fechado num quadrado daquele lá durante 30 minutos. E aquilo me serviu para mostrar para vocês que eu sei o que eu falo aqui. A recuperação do preso é a primeira coisa que não tem em mente. Então, quando alguém sai do presídio e vai trabalhar, não fique com medo dele, não. Ele já pagou a pena dele, ele sofreu as consequências do ato dele, agora dê uma chance para ele reiniciar na sociedade. Eu tenho várias pessoas que estiveram presos e hoje são até comerciantes na cidade, estão gerando empregos, outros estão trabalhando desde quando saiu do presídio numa casa comercial, está lá até hoje. Quero dizer a vocês que às vezes é um fato isolado na vida da pessoa. Iniciativa como essa do Dr. Malmo, que merece o respeito e o carinho de todos, é porque ele também está buscando reintegrar a pessoa à sociedade. A parte dele está fazendo, vamos fazer a nossa. E esses alunos aí que estão pedalando educação física, quer saber de uma coisa? Eu, por exemplo, acho que eu estou em condições de pedalar um pouco lá para ajudar, viu? Só que eu, por pura necessidade. Pode me convocar, doutor, eu me ofereço para ir pedalar um pouquinho, né? Pelo menos uma meia hora por dia eu vou. Eu quero deixar bem claro para quem nos assiste por todas as redes e também pela TV Poços, que de maneira alguma nós estamos defendendo o ato que foi feito de errado, enfim. Você cometeu um crime, tem que cumprir, e isso é previsto em lei, é o correto, e a pessoa precisa cumprir. A gente não está defendendo que não tenha um cumprimento da pena. Eu acho que muitas vezes a gente precisa esclarecer, doutor, porque de algumas vezes a maneira que a gente coloca parece de que, olha, a pessoa está sofrendo lá e ela cometeu um crime. Sim, ela cometeu um crime, ela tem que pagar, mas eu acredito que tem que existir algumas condições básicas, né, para você cumprir, né, com a lei, enfim, para você acabar pensando em relação aos seus atos, porque senão você cria um cidadão ainda pior que vai retornar à sociedade.
O advogado criminalista, aonde eu atuo há 40 anos, vou contar uma história para vocês. A advocacia criminal, Natália, é um sacerdócio. Quando nós defendemos a pessoa que praticou o delito, não defendemos o crime, não. O padre, quando ele perdoa o pecador, ele não perdoou o pecado. Ele perdoou aquele que praticou aquele ato que é contrário aos princípios religiosos. Como o juiz, ao punir aquele fato delituoso, ele diz à pessoa, olha, você vai sair da cadeia, se não cometer nenhum delito, prender você de novo, eu não vou. Então, o que vai acontecer? É uma oportunidade que é dada. Eu acredito na recuperação do preso, senão não teria sentido nem eu ser advogado. Como eu sou advogado, eu acredito. Quando eu sou chamado para defender uma pessoa, eu defendo aquela pessoa que praticou o delito, não defendo o delito. É o que você acabou de citar aqui. Em momento nenhum, passando a mão na cabeça daquele que errou para perdoar o que ele fez. Não, isso não compete a nós. Compete a nós orientar para ele que não faça de novo. Doutor, nós vamos para um breve intervalo. Você aí de casa e você que nos acompanha pela rede social, continue participando. Você pode participar pelo 9983-3240, nosso WhatsApp, pelo 3721-6955 e ainda pelo Facebook da TV Poços, facebook.com/TV Pocos. Eu volto já, é rapidinho. Existem muitas opiniões. Não precisa concordar. Basta respeitar. Respeito basta. A PMD Construtora e Incorporadora atua com um novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região, e conta ainda com projetos aprovados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul 336, Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 35 3713 9745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vanderlei de Mello. Nós estamos falando de um projeto super bacana, recapitulando para quem está nos assistindo pelas redes sociais e para quem está nos assistindo em casa, um projeto que visa gerar energia através de pedaladas. Então, nós temos os jovens de uma escola municipal que entraram dentro desse projeto e estão gerando energia para um ponto de ônibus, contribuindo para a comunidade onde eles vivem. E é um projeto muito bacana. Essa é a segunda vez que essa ideia é implementada aqui em Minas Gerais. A primeira vez foi em Santa Rita do Sapucaí, com uma vertente totalmente diferente, que aí era dentro de um presídio para redução de pena, mas um projeto que não deixa de ser legal da mesma maneira. Então, esse é o tema que nós estamos falando isso, e também estamos falando um pouquinho de ressocialização e de projetos como o do Dr. José Henrique Malman. E falando em projetos e condições que promovam a ressocialização,
informação, na Suécia foram desativados 4 presídios por falta de prisioneiros. Os presídios de lá também são muito diferentes dos nossos e visam a total recuperação do preso, uma realidade completamente diferenciada da que nós vemos aqui no Brasil. Acompanhe a reportagem. Uma prisão sem muros nem grades. Nem parece uma penitenciária, mas esta é a Asptuna, uma das 15 prisões abertas da Suécia. Aqui vivem criminosos considerados não violentos e também detentos transferidos de outras prisões por bom comportamento. A ideia é oferecer um ambiente mais propício à recuperação do preso. Ninguém fica atrás das grades, as janelas são de vidro e as celas não têm cadeado. Cada prisioneiro tem as chaves do próprio quarto. À noite, apenas as portas dos pavilhões são trancadas. Durante o dia, assassinos, fraudadores e condenados à prisão perpétua caminham livremente. Cada passo deles é monitorado através de tornozeleiras eletrônicas. Apenas um bosque e um lago marcam os limites da prisão. Dessa fronteira sem vigias, ninguém deve passar. Mas na hora do lazer, é permitido fazer churrasco e até nadar no lago. Em troca de tanta liberdade, a Suécia exige responsabilidade. Nas prisões abertas, todos os detentos devem trabalhar ou estudar e também cuidar de toda a rotina da prisão. Cozinhar, limpar, lavar e passar. O diretor diz que os presos devem cuidar de si próprios e se preparar para uma vida melhor, num sistema que também sai mais barato para os cofres públicos. O treinamento inclui cursos de culinária e economia doméstica. Os detentos são divididos em grupos chamados de famílias e cada família recebe um orçamento para gerir os gastos com alimentação e limpeza. Toda semana, os presos preparam cardápios, fazem as compras de mantimentos via internet e se revezam nas tarefas de cozinhar e limpar a prisão. Nas oficinas, eles são treinados em carpintaria e, com a ajuda do sistema carcerário, saem direto da prisão para um emprego fixo. As portas ficam abertas, mas, segundo o diretor, o índice de fuga de presos é baixo. Eles sabem que, se forem capturados, vão ser trancados em prisões fechadas, com muros, grades e cadeados. Eu acho que existe uma diferença muito grande, né? Principalmente cultural em toda essa história, quando a gente fala de Brasil e quando a gente fala da Suécia. A gente tem que começar pensando se nós hoje temos estrutura para ter um presídio assim. Eu acredito que não, acredito que é uma ideia extremamente utópica para o nosso país. E ainda mais vendo essa questão cultural. Nós sabemos ali que é extremamente fácil para qualquer um fugir, mas eles não fogem justamente porque sabem que eles terão, né, um aumento na pena, enfim, a penalidade será muito maior. Acredito também que algo muito interessante que acontece em todo esse processo na Suécia é a questão da responsabilidade. Então, você tem responsabilidade em trabalhar, em fazer uma limpeza, é um processo de ressocialização. Quando o preso ele sai dali, ele já tem uma profissão, ele já está estudado, ele tem uma maneira de continuar a vida, né, após a saída desse tipo de prisão, doutor. Natália, olhando essa matéria, eu acabo de ter uma ideia de uma matéria. Eu observava a moça que fez a reportagem lá e vejo o trabalho de vocês que atuam na reportagem. Eu trabalhei em reportagem durante mais de 30 anos. E não parei de pensar nisso. A moça, ela foi ver o preso, o diretor e o presídio. Há um risco nessa matéria, né? Eu achei interessante, vou fazer uma matéria sobre isso. Agora, o conteúdo é importante. O Brasil tem 607 mil presos, para quem não sabe. Minas Gerais, sozinho, tem 10% disso, em torno de 60 mil presos. Você imagina, ou melhor, 600 mil presos, que nesta quantidade que o Brasil tem, você pega 60 mil presos, é uma cidade praticamente. Se você olhar Andradas, Botelhos, por exemplo, vai dar isto. E nós temos preso só em Minas Gerais.
Então nós temos uma situação que nos preocupa. Para onde vai essa gente? Esse presídio ensina, trabalhando, estudando, se tornando pessoa útil. O programa de hoje é muito proveitoso, porque ensina que tem possibilidade. Mahatma Gandhi dizia o seguinte: o mais longo caminho começa com o primeiro passo. Está dado, é isso aí. Eu acredito que nós temos que pegar casos assim como exemplos e, é claro, tentar adaptar a nossa realidade. O que a nível de Brasil nós conseguimos fazer levando um exemplo como esse. O senhor citou um caso muito interessante, esse início da sua fala, onde a repórter ela está ali dentro fazendo uma matéria de uma maneira muito tranquila, mesmo sabendo que existe um risco. Hoje, mesmo dentro de um presídio aqui em Poços de Caldas, você já entra com um certo receio. Então, por que essa tranquilidade? O que oferece essa tranquilidade? É a maneira com que a situação é lidada. Aqui, você vê que você não tem acesso aos presos, você tem que tomar um cuidado muito grande, e entendo isso. Entendo como funcionam as coisas aqui. Entendo que se você vai no presídio aqui da nossa cidade, apesar de vários esforços para modificá-lo e para melhorá-lo, a gente sabe que essa direção tem feito um trabalho bastante interessante, inclusive de abertura para a imprensa, mas nós sabemos que esse presídio não comporta o número de pessoas que tem lá. Então, sempre parece que é uma bomba prestes a explodir. Então, eu compreendo quando o senhor fala, né, a tranquilidade dessa repórter nesse lugar e a diferença que seria num presídio grande de São Paulo, por exemplo. Hoje, Natália, existe, parece que uma rotulação, uma rotulagem. Porque é preso, é perigoso. Calma. Às vezes, você pega o crime de homicídio, por exemplo, eu já falei aqui nesse programa, o crime de homicídio... E que eu não concordo. É um fato isolado da vida da pessoa. Às vezes, a pessoa tem uma vida de conduta e, de repente, acontece um fato, ele comete aquele crime e depois a vida dele anterior e posterior é uma vida exemplar. Então, eu prefiro olhar a pessoa e não o crime. Às vezes a pessoa comete um crime desse tamanho, mas tem uma vida pregressa que quer assustar. Então, eu prefiro olhar a pessoa e não o fato. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim, doutor. Quando a pessoa ela comete um crime como esse, nós sabemos que ela fica marcada para o resto da vida. E isso, eu estou falando de mim, estou falando isso de uma maneira geral. Ela fica marcada com a pessoa que matou a outra, que tirou a vida da outra. Então, a gente sabe o quanto é um estigma isso. Não sei se deve ou não ser quebrado, mas é um crime muito pesado. E fazer com que as pessoas pensem de uma maneira diferente, eu acho muito difícil. E é um paradigma que eu não consigo ainda quebrar em relação a mim. Acredito mesmo em crimes que são menores, e a gente pode falar aí de tantas questões, de às vezes a pessoa ela comete um ato, naquele momento ela está certa, você pega a ficha criminal, você vê outros fatos muito parecidos, e aí quem tem razão? A gente sabe como que funciona, doutor. É disso que se trata. Você falou bem, às vezes a pessoa comete um crime desse tamanho, pega a ficha pregressa dele e tem uma lista enorme. Às vezes a pessoa comete um crime de maior gravidade, e você chega lá no júri e diz, olha fiz esse rapaz, sem ser que nunca fez nada. Então, eu prefiro olhar a pessoa e não o fato. Agora, eu aceito assim, que uma pessoa do povo, uma pessoa que não leva a vida que nós levamos, não consigo quebrar estigma. Eu concordo com você. Mas eu, como advogado, já quebrei esse estigma há muito tempo. Eu conheço pessoas que passaram pelo presídio e hoje estão em trabalhos aí bem estruturados, bem elaborados. Isso vai ser tema, como eu disse, de um programa mais para frente. A verdade, Natália, é que nós temos que fazer a nossa parte, trazer o que é real e deixar que cada um tenha seu ponto de vista tranquilo. Com certeza. E falando em ponto de vista, vamos para as participações do pessoal, doutor? Nós temos a participação do Guilherme. Desculpa o pessoal, que às vezes a internet acabou de chover aqui, a gente sabe que choveu, a internet fica... A minha travou desde cedo. Extremamente ruim, mas nós temos a participação do Guilherme, disse, eu acho isso uma excelente iniciativa, muito interessante essa ideia, porque ajuda a desenvolver energias mais econômicas e incentiva as pessoas a ter consciência e também a economizar. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana para todos da TV, para você, para o Dr. Vanderlei, que Deus proteja a todos. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação. Guilherme sempre conectado com a gente, doutor. Obrigado, Guilherme, você deu sorte, porque olha, estou com a minha internet travada desde cedo hoje. São Pedro realmente hoje atravancou um pouquinho esse caminho. Obrigado pela sua participação. Nós temos outras participações, a Aparecida, que legal, parabéns para todos, e em especial para o Dr. Vanderlei de Mello, que é muito bom ouvi-lo.
Muito obrigado, é uma honra para mim saber que você participa com a gente também. O Giovanni Donizete Araújo, e como estão as vagas de emprego aí em Poços de Caldas? Giovanni, a gente está com uma situação complicada, acho que é uma situação que se reflete no país inteiro. Na última reportagem que nós fizemos a respeito desse assunto, tinha uma queda aí de vagas, apesar da gente ter um distrito industrial em crescimento, empresas chegando à cidade e gerando vagas, mas a gente sabe que ainda é um mercado pequeno e que Poços de Caldas sim sofre com essa situação, doutor. O IBGE está publicando essa semana que o Brasil tem 12 milhões de desempregados e uma gravidade. 3 milhões deles estão recebendo a 5ª e última parcela do auxílio-desemprego. Ou seja, não tem emprego e nem tem dinheiro para o mês que vem. É triste, viu? É triste. Nós temos outras participações aqui, doutora Lucimara, uma boa iniciativa, parabéns. O Felipe Campos, ele diz parabéns pelo programa. Nath, obrigada para o Felipe que nos assiste, ele é amigo pessoal, muito obrigada, Felipe. O Tônio diz parabéns pelo programa. Vamos lá para as outras participações, o Giovanni também, que acabou de participar com a gente. A Marilda Figueiredo, obrigada pela atenção, foi o que nós explicamos sobre o tema que nós estávamos falando. Um abraço para ela. Aqui no programa. A Ana Paula Oliveira manda parabéns para a gente, parabéns para todos do projeto, diz o Sérgio. O Flávio diz que essa é uma ótima ideia. Vamos carregando os outros comentários. A Mabel disse que está nos assistindo de Votuporanga, São Paulo. Um abraço para o pessoal de São Paulo. A Morena Bruta também diz que está nos assistindo de São Paulo. O João Pedro Heldet de Botelhos. A Carla Janaína Carvalho diz que é uma iniciativa super legal. Vamos lá, temos outras participações. A Priscila disse que é uma excelente iniciativa. A Luísa disse que adorou, que é uma ótima iniciativa. A Luciane disse que é muito boa a ideia de envolver os jovens com a comunidade. Acho que essa é a principal ideia, né, doutor? Essa é a intenção, e está funcionando. Nós temos abraço para o pessoal de Mococa, Santa Cruz das Palmeiras. Temos a Neuzinha disse que está assistindo em casa. Temos muitas participações, o pessoal assistindo de Londres, temos uma pessoa assistindo dos Estados Unidos. Temos mais participações, o Tiago diz que está nos vendo, a Liamara disse que essa é uma ideia muito boa. Temos o pessoal de Laranjal Paulista, em São Paulo. O Haroldo disse que adorou a iniciativa. O Júlio César, que é uma ótima iniciativa de gerar energia à base de bicicletas. Doutor, comentários? É engraçado, né? Eu disse agora há pouco que eu quero me oferecer para esse projeto. Eu estou assim, um pouquinho gordinho, então não preciso participar. Meu projeto é excelente. Parabéns, doutor Malma, mais uma vez. Então é isso, doutor. Nós temos aí as nossas participações. Nós temos mais uma mensagem aqui chegando, que não dá para a gente deixar, né? Não podemos esquecer de ler, senão o pessoal fica chateado com a gente. Vamos lá. Temos o Luiz Souza Ribeiro Filho, ele disse: boa tarde, Natália, doutor Vanderlei. O projeto de gerar energia aplicada na escola vejo como uma luz no fim do túnel que vai ensinar aos jovens o que é cidadania. Esse projeto, aliado a uns outros, moldarão a juventude no sentido de saber o dever de cada um na sociedade. Servirá de base para a criação de seus filhos dentro de moldes baseados em valores reais, morais e éticos. É um trabalho a longo prazo, mas poderá ter grandes resultados daqui a uns 20 anos. Mas é um ótimo começo. Meu aplauso, um abraço. Acredito que o Luiz pensa Ele definiu todo o programa de hoje. Exatamente, pensa na mesma linha que eu acredito também. Acredito que são essas iniciativas, Luiz, quando a gente envolve o jovem com a comunidade, quando a gente ensina valores éticos, você não precisa muitas vezes punir, porque ele já sabe o que é certo e o que é errado. Você ensina esses valores, você ensina que não é correto, muitas vezes, você pegar uma pedra e jogar numa lâmpada de iluminação pública. Você sabe, muitas vezes, você não vai precisar ensiná-lo que é errado você pichar o muro da escola, a escola onde você estuda, porque ele entende que ele faz parte da comunidade e que tanto a iluminação, quanto os muros da escola, quanto os muros do vizinho fazem parte da comunidade em que ele está inserido. Então, esse processo, né, de cidadania, ensinar esses valores é extremamente positivo. E eu acredito que também é uma luz no fim do túnel. Acredito que é aquele trabalho de formiguinha que a gente começa agora devagar. Se todo mundo disser, isso nunca vai dar certo, só daqui 10 anos a gente vê os frutos, a gente não faz nada. Se a gente não acreditar nessa possibilidade de que pequenas atitudes fazem a diferença, infelizmente, eu acredito que não tem para onde a gente correr.
Natália, além de concordar com o que você falou, acrescento mais uma vez que hoje a cidadania começa se uma pessoa fizer e um ganhar, 500 ganham. Esse é o princípio. Parabéns aí pelas participações, obrigado por suas palavras. E, Natália, antes de encerrar minha participação, quero lembrar que... Temos 2 participações ainda. Então vamos lá. O senhor guarda o seu convite. Espera aí, doutor. O Adriano Augusto, um abraço para você, no caso eu, e para o doutor Vanderlei, obrigado. Um grande advogado. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigado. O Francis Alves, ele diz o seguinte: a tranquilidade percebida no comportamento da repórter na Suécia é a mesma que qualquer pessoa experimenta quando visita uma das APACs, a de Pouso Alegre, por exemplo. Concordo com ele. Ótimo. Quem fez comentário aí? Francis Alves. Olha, ô Francis, parabéns a você, concordo com você. A tranquilidade da APAC que eu conheço... Eu não conheço, espero um dia conhecer. Poços de Caldas, infelizmente, está perdendo esse jogo aí, mas vamos lutar. Eu fico feliz de saber tanta participação assim, nos honra bastante. Doutor, agora sim, deixe seu convite. No próximo sábado, 17h30, estreia do programa Direitos e Deveres. O doutor Zé Henrique Malma, que está aí fazendo esse trabalho, é um dos entrevistados. O José Carlos Poli será o outro. E logo, logo, a Natália vai ser uma entrevistada minha, que vai contar bem essa vida aí, do repórter aí. Nós vamos comentar. Então eu quero deixar o convite, próximo sábado, 17h30, aqui na TV Poços, em HD, para todo o Brasil, pela internet também, vamos divulgar isso. Programa Direitos e Deveres, o canal da informação jurídica. Aqui na TV Poços, eu conto com você e, claro, com a sua grande audiência. Natália, respondendo a pergunta da Fabi Camilo, se eu vou deixar o programa Ponto de Vista, só se você me demitir. Enquanto isso não acontecer, eu estaria aqui. Obrigado. Com certeza o senhor não será demitido. Inclusive, peguei o projeto do Dr. Vanderlei, lá estava escrito que ele não abria mão de participar do programa porque acredita nele. Faz parte do meu contrato. Queria dizer que eu fico muito feliz e emocionada de verdade que o senhor me conhece bem e sabe que eu sou transparente. O senhor ainda diz, quando ela tá brava, ela tá brava. Eu saio correndo. A gente já chega aqui, as pessoas já percebem, mas fiquei muito feliz com o seu comentário, principalmente por acreditar nesse projeto. A gente precisa mais de pessoas que acreditem uma nas outras. Então, o senhor pode ter certeza, também acredito no seu projeto e na sua ideia, e tenho certeza que será mais um ótimo programa da grade da TV Poços. Tanto acredito no seu programa que eu deixei bem claro que ele faz parte do meu contrato com a TV Poços, que em momento nenhum eu deixaria o programa Ponto de Vista voluntariamente. Então, enquanto a minha chefinha aqui me permitir, muita honra estarei aqui participando com vocês. Mais uma vez, o doutor Elvio, que vai estar aqui quarta-feira. Infelizmente, a nossa conexão pelo Facebook, ela caiu, choveu, internet, a gente tem esse problema. Tinha muitos abraços para mandar ainda, mas queria agradecer a todos que nos acompanharam de casa pela internet. Enfim, é sempre um prazer saber, né, que as pessoas estão nos assistindo, opinando e que estão gostando do programa. Independente de opinião, a gente sempre traz aqui que o mais importante é você opinar e ajudar a gente com esse debate super saudável, super democrático, e que esse é o objetivo do programa. Então, muito obrigada. Nossa semana está só começando e eu prometo que nós teremos vários temas muito bacanas para a gente discutir. Amanhã eu recebo a Edna Leite e ela vai falar um pouco sobre a questão do caso de estupro coletivo, né, que chamou muita atenção nas redes sociais, e ela vai falar aí dentro do coletivo feminista, né, qual é o pensamento a respeito disso, sobre a questão da conscientização. Então, nós temos um tema bastante interessante para abordar com a Edna Leite amanhã. Então, se fosse você, não perderia e já começava a pensar nas participações a respeito desse assunto. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã. Até lá!